A graça do nosso Senhor, do nosso amado Salvador Jesus Cristo, continue a nos abençoar nesta noite. Vamos falar sobre o Jesus em quem nós cremos. Você crê em Jesus? Quem é Jesus para você? Estas podem parecer perguntas absurdamente simples, mas as respostas que têm sido oferecidas a elas são as mais diversas. E o tipo de resposta que você der pode ser um forte indicativo sobre o seu destino eterno. Ela é importante. E a partir de hoje nós vamos tratar de uma série de mensagens para que você confirme se de fato você crê no Senhor Jesus conforme o ensino das Escrituras Sagradas. O nosso primeiro estudo, a nossa primeira mensagem vai tratar justamente disso, do propósito das Escrituras ao anunciar a Jesus como Ele realmente é, como nós devemos crer nele. Então, se você ainda não crê conforme as Escrituras, acredito que você vai ter uma oportunidade para refletir sobre aquilo em que você crê e, quem sabe, tomar uma mudança de atitude, de mente, em relação a quem é Jesus. Se você já crê conforme as Escrituras, isso vai fortalecer a sua fé. E eu creio, vai habilitar você a anunciar a outros a razão da esperança que há em seu coração. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por tua bondade, por teu amor demonstrado, provado e que nós temos experimentado. Te louvamos porque o Senhor amou-nos com um amor tão imenso que deu o seu único filho, seu filho Jesus, para que ele se fizesse carne e habitasse entre nós, vivesse como homem com as limitações que nós temos, sem pecado, e desse a sua vida na cruz para resgatar-nos dos nossos pecados. Senhor Deus, te pedimos, ensina-nos, fala ao nosso coração nesta noite a respeito de quem é este Jesus que o Senhor enviou, para que nós creiamos nele conforme as Escrituras, e crendo nele conforme as Escrituras, tenhamos de fato salvação das nossas almas. Esta é a nossa súplica ao Pai, esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você para a leitura de um verso da Palavra de Deus nesta noite. Obviamente nós leremos outros, mas eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia, para ler em sua Bíblia, para acompanhar a leitura, caso você não tenha uma Bíblia à disposição agora, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 31. Evangelho de João, capítulo 20, verso 31, diz o seguinte: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João está falando que muitos milagres, muitas coisas foram ensinadas por Jesus e que, se fossem registrar tudo o que ele fez e falou, nem no mundo inteiro caberiam os livros para relatar estas coisas. E finalmente ele diz que os que foram registrados para que aqueles que tivessem conhecimento crescem. Ele não escreveu por diletantismo, para contar uma história, para fazer um relato biográfico. Ele escreveu para que as pessoas crescem que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tivessem vida no nome de Jesus.
Nós poderíamos deixar esta mensagem sobre esse texto de João para o final da série de estudos que nós vamos fazer. Mas acredito que é melhor nós estabelecermos já as bases sobre a qual nós assentaremos a nossa fé. Assim, nós podemos afirmar que cremos que Jesus é o Filho de Deus, porque se nós não crermos que Jesus é o Filho de Deus, então a nossa fé é vã e as afirmações que faremos na sequência ficarão sem base alguma. Quem é Jesus? Nada melhor do que termos acesso às palavras de alguém que conviveu com Jesus, de alguém que andou com Jesus durante 3 anos, ouvindo os seus ensinos de primeira mão, experimentando dos resultados dos seus milagres, comendo, por exemplo, dos pães e peixes que foram multiplicados. E este João diz na sua primeira carta, no verso 1, 2 e 3, o seguinte: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Eu quero trazer para nossa reflexão nesta noite 3 afirmações a respeito de Jesus como o Filho de Deus, de Jesus como o Cristo de Deus. Em primeiro lugar, nós queremos relembrar quem é este Jesus que foi anunciado como o Cristo aos judeus. A afirmação que é feita por João está de acordo com o testemunho histórico da igreja. Desde a primeira oportunidade que a igreja teve para pregar, em Atos, no capítulo 2, eles anunciaram a Jesus como o Cristo de Deus. No relato de Atos é dito que os discípulos estavam em Jerusalém, obedecendo às ordens de Jesus, que havia dito para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. No início eles estavam com medo, mas logo o medo inicial que eles experimentaram após a morte de Jesus deu lugar à certeza da vitória sobre a morte. Ali, eles já sabiam que o seu mestre estava vivo. E não eram mais 11 reunidos a portas trancadas, mas eram 120 reunidos em um cenáculo na casa de João Marcos, sobrinho de Pedro. Ali, eles receberam o cumprimento da promessa e o Senhor Jesus enviou-lhes o Espírito Santo, que fora prometido por intermédio do profeta Joel e que fora confirmado pelo próprio Senhor Jesus alguns dias antes, dizendo que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e eles seriam as testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Geograficamente é aqui onde nós estamos. Quando o Espírito foi derramado sobre os discípulos, esses cheios de ousadia e de fé, saíram pelas ruas de Jerusalém, anunciando as grandezas de Deus a judeus das mais diversas nacionalidades. Eram judeus de nascimento, eram judeus por adesão, no caso dos prosélitos, mas vinham das mais diversas nações, são citadas 14 em Atos. E em certo tempo o apóstolo Pedro toma a palavra e dirige-se à multidão, afirmando, entre outras coisas, que Jesus Cristo fora feito Senhor e Cristo. Isto está em Atos, capítulo 2, verso 36. E os judeus, ao ouvirem aquilo, os judeus que tinham a esperança messiânica, que aguardavam o Messias que haveria de vir, quando eles entenderam a mensagem, quando eles ouviram que haviam matado o Messias, tiveram os seus corações compungidos, quebrantados, sentiram o seu coração como que espremidos e pediram orientação aos discípulos sobre o que eles deveriam fazer a partir de então. E a Bíblia diz que ali
cerca de 3.000 pessoas creram. Inclusive pessoas da tão mal falada classe sacerdotal. Em Atos 6 é dito que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A fé não era coisa de ignorantes religiosos. Mas eles todos foram salvos porque creram no Jesus que for anunciado como o Senhor e Cristo de Deus. A salvação só é possível ser obtida se houver fé em Cristo como o Senhor, ou em Jesus como o Cristo de Deus. Uma segunda afirmação que nós temos que fazer é que este mesmo Jesus, que foi anunciado aos judeus como o Messias, como o Cristo de Deus, é também anunciado aos gentios como o Messias, como o Cristo de Deus. A mensagem anunciada aos judeus também deveria chegar aos gentios. É óbvio que para a maioria dos gentios faltava o conhecimento prévio das escrituras judaicas. Muitos deles nada sabiam sobre a esperança de um Messias, de um Salvador prometido à humanidade e que viria por meio dos judeus, como Jesus diz à mulher de Samaria em João capítulo 4, verso 22. E o Senhor então escolhe um judeu de formação gentílica, nascido em Tarsis, mas que era também cidadão romano e que poderia se aproveitar com facilidade da pax romana imperante naqueles dias, poderia viajar sem impedimentos, mas era judeu de boa formação teológica e cristão de coração a partir de Atos, no capítulo 9, quando o Senhor lhe diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Esta formação e este conhecimento facilitou o acesso de Paulo às cidades gentílicas, e o Espírito Santo manteve o padrão de enviar de 2 em 2. Em Lucas 10, no verso 1, nós vemos Jesus enviando aqueles 70 de 2 em 2, e mais tarde o Senhor chama a Barnabé e a Paulo para a missão de anunciar Cristo aos gentios, agora numa missão transcultural. Um dos episódios mais marcantes desta pregação é que ela precisava ser anunciada, a pessoa de um Deus que enviou a Jesus. Este Deus precisava ser anunciado aos gentios, e Paulo faz isso em Atos capítulo 17, verso 23, passando e observando os objetos dos cultos dos atenienses. Paulo encontra um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, e Paulo então diz aos atenienses: é a este que vocês adoram sem conhecer que eu vim anunciar. Então Paulo precisava falar do Deus Criador, mas também precisava falar de Jesus Cristo, o enviado de Deus, o Redentor. E no verso de número 30 ele diz isto: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, inclusive em Atenas, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Observe, Paulo apresenta Deus para os que não conheciam a Deus, não tinham conhecimento das escrituras judaicas, e apresenta a Cristo para aqueles que não tinham a esperança messiânica. Mostrada por muitos, esta passagem é mostrada por muitos como uma tentativa fracassada de anúncio do Evangelho junto com filosofia, porque Paulo cita um filósofo grego chamado Arato. Todavia, não houve nenhum fracasso aqui. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. E o texto de Atos diz que alguns pecadores atenderam a mensagem pregada e foram salvos pela fé em Jesus. Está no verso 34. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Não foi fracasso coisa nenhuma. De modo que nós podemos afirmar que os que não creram, que deixaram Paulo falando na praça, eles efetivamente não creram porque não estavam destinados para a salvação.
Mas Paulo foi bem sucedido, houve conversões ali. Nesta mensagem em Atenas já estão presentes os principais pontos da mensagem que o apóstolo Paulo pregava, tendo, obviamente, Cristo como o centro da sua pregação. Ele sabia que os judeus queriam sinais, ele sabia que os gregos buscavam sabedoria, mas que os cristãos tinham que pregar a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O mesmo Cristo pregado aos judeus também foi pregado aos gentios. Paulo anunciava o evangelho para que as pessoas se arrependessem, para que elas crescem em Cristo e se convertessem para Deus e vivessem então testemunhando essa transformação que só o evangelho de Cristo é capaz de fazer. Observe, o Cristo foi pregado aos judeus. Cristo também foi anunciado aos gentios. Mas há algo mais. Este Cristo que foi pregado aos judeus, este Cristo que foi pregado aos gentios, em terceiro lugar, é o Cristo que é pregado, que é anunciado ainda hoje. É sobre ele que você está ouvindo agora. Nós vivemos em uma cultura de formação judaico-cristã. Isso quer dizer que muitos dos elementos da sociedade judaica estão presentes na nossa forma de pensar. Isso também quer dizer que saber algo sobre Jesus não é tão difícil assim em nossos dias, especialmente com o cada vez maior número de pessoas que já passaram por alguma igreja e resolveram abandoná-la por alguma forma de desilusão. Geralmente uma desilusão com a liderança, geralmente uma desilusão com a membresia, ou então por causa da sedução que o mundo exerce sobre pessoas não regeneradas, que passaram pela igreja, mas nunca foram verdadeira igreja de Cristo. Mas nós acreditamos que é necessário ir um pouco mais profundo do que um conhecimento cultural. É preciso mais do que um simples conhecimento religioso a respeito da pessoa de Jesus. Em certa altura do seu ministério, Jesus apresentou a seus discípulos a mesma pergunta que nós fizemos no início. Jesus chama os seus discípulos e diz: que dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Mateus 16:13. As respostas que as pessoas davam a respeito de Jesus mostram que o coração dos homens permanece do mesmo jeito. Se perguntados hoje, a maioria das pessoas, como aqueles que não eram discípulos do Senhor Jesus, vão dizer que ele foi uma figura religiosa como outras tantas, talvez até uma figura religiosa com certa importância, mas apenas uma figura religiosa. Mateus 16:14 é dito assim: e eles responderam, uns dizem João Batista, era um homem importante, outros Elias, também muito importante, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Uma figura religiosa pode ser um personagem histórico importante, de grande significado para a história de uma comunidade, ou até da humanidade. Mas a resposta dos discípulos que conheciam a Jesus de perto, a respeito do que os homens acreditavam sobre ele, esta resposta não satisfez ao Senhor Jesus. E então ele pergunta aos discípulos, aqueles que ele havia escolhido para estarem junto com ele, como diz o evangelista Marcos. Ele pergunta então: e o que vocês acham? Você que é discípulo, que é crente, o que você acha? Quem sou eu para você? Isso está em Marcos 16:15. É por isso que João diz que ele viu, apalpou, conheceu em relação ao verbo da vida. João teve o conhecimento, a palavra é gnosko, em um mundo que, como o de hoje, oscila entre a religiosidade cega, o agnosticismo e o ateísmo. João conheceu. E a resposta que Pedro dá, registrada por Mateus, é a única resposta que realmente satisfaz, porque é a resposta que é fruto da revelação e da ação do próprio Deus no coração do homem.
Pedro responde: nós temos visto, nós temos conhecido, nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não uma figura religiosa, não um profeta, não um mestre, mas o Cristo, anunciado aos judeus, anunciado aos gentios e anunciado ainda hoje. E é sobre a confissão de fé no Filho de Deus que a igreja de Deus está alicerçada. É confessando a Jesus como Senhor e Salvador que o pecador demonstra conhecer verdadeiramente a Jesus, e esta é uma exigência de Jesus em Mateus 10:32. Jesus diz que todo aquele que o confessar diante dos homens, também ele o confessará diante do Pai que está nos céus. Cristo pregado aos judeus, Jesus anunciado como o Cristo aos judeus, Jesus anunciado como o Cristo de Deus aos gentios, Jesus anunciado como o Filho de Deus, o Cristo de Deus a você hoje e agora. E esta é a mensagem que a igreja não pode mudar. Existe uma exigência clara nas Escrituras. Aquele que deseja ser salvo precisa invocar o nome do Senhor. Lucas afirma que a salvação só pode ser obtida por meio da confissão do nome do Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Isso está em Atos capítulo 4, verso 12, onde é dito que não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Guarde bem estas coisas sobre esta mensagem a respeito de Jesus, o Cristo de Deus. Como confessar a Jesus como Senhor e Salvador? A Escritura nos dá duas orientações iniciais, preciosas, em Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. A primeira orientação é crer de coração, uma vez que o coração é o centro dos sentimentos, das vontades, do caráter do ser humano. Esta é a primeira orientação, crer de todo o seu ser, crer integralmente, crer verdadeiramente, não apenas intelectualmente ou emocionalmente. E a segunda oração é confessar com os lábios, indicando simplesmente mais do que falar doutrinas, mas exteriorizar de maneira visível e audível aquilo em que se crê. Lembra do que Jesus diz em Lucas, no capítulo 6, verso 45? O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Ou seja, só pode confessar verdadeiramente a Cristo como Senhor, só pode sair dos lábios a verdadeira confissão se a verdadeira fé estiver implantada no coração. Independente da origem étnica ou social, da religiosidade ou da cultura, a mensagem é a mesma para todos e em todo o tempo. Jesus é o Filho de Deus e sem crer nele, como é ensinado nas Escrituras, não há qualquer chance de salvação para o pecador. Considerando as palavras do apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 26, verso 20, você precisa tomar 3 atitudes a respeito desse Jesus. Em primeiro lugar, arrepender-se dos seus pecados. Segundo lugar, converter-se para Deus. Terceiro lugar, viver testemunhando que você conhece e ama a Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Guarde estas verdades no seu coração, porque crendo em Cristo como o Filho de Deus, crendo em Jesus como o Cristo, como o enviado de Deus, segundo o apóstolo João, no seu Evangelho, no capítulo 20, verso 31, somente crendo assim, você pode ser salvo. Você crê assim? Responda no seu coração: quem é Jesus para você? E a única resposta aceitável é: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o meu Senhor,
o meu Salvador.